Eu me lembro da minha infância em São Paulo, do Paulo Maluf. E o Paulo Maluf naquele tempo, que eu era, isso nos anos 80, né? Ele era um cara muito popular em São Paulo, muito defendido, especialmente pelos taxistas, porque o Maluf era um cara que fazia muitos viadutos, muitas pontes, muitas melhorias, uma região concentrada ali em São Paulo, e isso era valorizado. Maluf que faz, até hoje ele se gaba disso. Com o tempo, ficou muito evidente para todo mundo que aquilo era superfaturado, né? E as acusações, os processos e coisas do tipo. E o argumento do Maluf naquele tempo é o mesmo de hoje. Nada foi provado, jamais fui condenado, perseguição dos políticos, tal. Eu vejo que nós vivemos um tempo absolutamente malufado. O que me motivou a gravar esse vídeo é porque eu estava vendo agora, assim, aleatoriamente no YouTube, um cara defendendo Silas Malafaia depois algumas semanas, né, a condução coercitiva do Malafaia, usando argumentos parecidos. Nada foi provado, é muito pouco, esse é um grande homem, porque os cristãos são perseguidos. Eu vejo com Lula a mesma coisa, né? Nada é provado, cadê a prova? E aí eu me lembro de tudo aquilo que o Lula, por exemplo, e que o Malafaia, por exemplo, e que outros, por exemplo, usavam para atacar os seus adversários, incluindo, por exemplo, o Lula e o Maluf, depois viraram amigos. Mas argumentos do tipo, bom, as leis são feitas para esconder tudo isso, tudo é muito bem feito. E a prova não necessariamente é o documento legal, a prova é isso que a gente vê, é um pastor milionário pedindo dinheiro o tempo todo, é um político absolutamente rico, e aí não é só o Lula, sem dúvida, né? Alguém pode argumentar assim, mas existe um foco nele. Concordo. E as críticas que os defensores do Lula fazem aos perseguidores do Lula, muitas críticas dessas eu endosso. Mas essa crítica não legitima. Eu concordo com aquilo que você está argumentando como crítica, mas eu discordo de tudo aquilo que você está usando como defesa, legitimando um erro por conta de outros erros. A ideia desse vídeo não é falar do Lula, do Malafaia. Eu não gosto de ficar nisso, porque isso polemiza e aí fica essa discussão de quem é melhor ou quem é pior. Eu estou falando de um espírito, de uma cultura que a gente está vivendo, e talvez esses sejam emblemas recentes. Primeiro, para mostrar que a maioria de nós defende o que amamos, o que nos parece bom, o que nos é vendido como ideal. Por exemplo, Malafaia, para alguns, é uma referência do cristianismo, ainda que, aqui entre nós, as posturas do Malafaia não tenham absolutamente nada a ver com a gênese do cristianismo, que deveria estar nos ensinamentos de Jesus. Ficar repetindo versículo bíblico, para mim não quer dizer nada. Para muita gente o Lula é um emblema de luta popular, de militância popular, e foi construído na cabeça das pessoas que defendem, ainda que ele tenha se afastado disso há tanto tempo. No entanto, ele representa na mente das pessoas esse símbolo. O que as pessoas defendem não são os fatos, o que as pessoas defendem são os símbolos. Por isso essa guerra, esses argumentos e contra-argumentos vivem nessa superfície dos símbolos, do imaginário, do que significa na mobilização de cada um. E dentro dessa perspectiva, tema já explorado pelo Ortega y Gasset, pelo Freud e por tantos outros, vai se mobilizando a massa na criação de um antagonismo. Nessa defesa que eu ouvi agora há pouco de uma pessoa defendendo o Malafaia, ele dizia, é porque o diabo, é porque a mídia, é porque são contra os cristãos. Então isso já mobiliza aquela massa que não quer mais saber se aquele que eu chamo de bem pratica maldades. E aquele que eu chamo de mal, eventualmente pratica coisas que são boas. Isso já não importa nessa dialética. Você entende? Da mesma maneira que aquele que tem a mente progressista e dentro dessa concepção mais esquerdista de política e de trabalho social, enfim, simbolizou na pessoa do Lula, por exemplo, a representação disso. Toda a crítica ao Lula é uma crítica ao ideal. Todo o desconforto com Lula seria uma recaída no meu ideal.
E assim as pessoas vão se desentendendo, como provavelmente vai haver aqui no vídeo, de gente dizendo, não, mas você, sua consciência política, não sei o quê. Eu não estou falando de consciência política, eu estou falando de consciência humana. As pessoas são, antes de serem políticas, são seres humanos. Antes de serem símbolos, são seres humanos, e todos nós somos ambivalentes. Não há deuses e diabos. Não há aquele que é absolutamente certo ou aquele que é absolutamente errado, por mais que eu me identifique mais com esse ou com aquele, ou com aquele ou com esse, tudo bem. Esse é um caminho natural, isso faz parte, mas isso não quer dizer adesão. Então nós estamos vivendo num momento de muitos polos, e que não importa mais aquilo que se chama de evidência. Repito, as evidências, eu não sou juiz, eu não sou advogado, eu não trabalho nesse campo, então eu não trabalho nessa esfera de leis que se interpõem, que se confrontam, que se degladiam, que se contradizem, que se legitimam e se anulam. Você sabe que é assim. Então, dentro dessa concepção, eu dizer as leis não tem nada aprovado, isso não quer dizer nada. Como é que eu posso olhar para um cara como o Malafaia, ou o Lula, ou o Temer, ou, enfim, todas essas figuras, todas, o Maluf, todas essas que nós vemos aí, dizer são pessoas que estão sendo perseguidas pelo bem que fazem ao povo? Sabe por que eu não caio nessa? Não porque eu olho para um ou para outro, ou julgando ou apontando, que eu não os conheço como seres humanos, mas eu olho para mim. E em mim eu já vejo essa ambivalência. Naquilo que aparenta como luz para a maioria das pessoas, em mim há muitas sombras. Aquilo que aparenta em mim sombras e eu me incomodo, eu vejo tantos reflexos de luz. Isso me impede de trabalhar com esse maniqueísmo de que isso é bom e aquele é mal, é a luta do bem contra o mal, é o Deus contra o diabo, é nós contra eles, isso não vai. Meu querido e minha querida, não importa se você é simpatizante desse ou daquele, me perdoe, porque eu não quero ofender ninguém. Mas todo aquele que se coloca como símbolo da luz, intocável, deve ser visto com total desconfiança. Pessoalmente, eu prefiro os humanos, que assumem a sua ambivalência, que sabem que erram e que usam o seu erro, que usam as suas sombras, como frestas de evolução, de crescimento e de caminhada. Sejamos menos manipuláveis, sejamos menos maniqueístas. Que a gente comece a identificar em todos o diabo e o Deus que lhe habita, as sombras e as luzes, como um vídeo que eu gravei recentemente, Bostas Iluminadas. Porque antes de tudo isso está na gente. Não existem sistemas perfeitos, políticos perfeitos, partidos perfeitos, religiões perfeitas. Para finalizar, todos os partidos, todas as instituições, todas as religiões vivem para se manter. A instituição religiosa, a instituição política, ela só existe para crescer, para se manter, para se preservar. E se você aderir a uma delas como soldado, a sua existência será não para se expandir como humano, mas para preservar aquela instituição, ainda que ela te engula como humano, seja uma instituição representativa, política, religiosa, ou uma pessoa que se coloca como uma instituição. Essas figuras que eu exemplifiquei são exemplos. Pessoas que se colocam como símbolo disso ou daquilo, e por isso mesmo impermeáveis, intocáveis, incontestáveis. Se você se incomodou com isso que eu falei, não precisa me dizer nada, mas só faça essa autorrevisão para tentar entender a natureza desse incômodo. Talvez esse vídeo sirva para você, tá bom? Fique bem.